A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés e nesse vídeo quero falar sobre fraqueza espiritual e deixar aqui um passo a passo para você que se sente fraco espiritualmente e precisa se fortalecer. Se você tem o desejo no seu coração de ter força espiritual, de se ficar forte espiritualmente na presença de Deus, então esse vídeo vai ajudar muito. Bom, a primeira coisa é que você precisa ter certeza de que você está fraco, tá? Porque tem muita gente hoje em dia que está fraco e acha que está forte. E tem muita gente que já está morto espiritualmente faz tempo e acha que está forte, que está tudo bem. Isso por causa de muitas pregações erradas e do ensinamento de muitos pastores que ensinam tudo errado. Pastores que nem estudaram nada da palavra de Deus estão aí pastoreando. Bom, como que você tem certeza que está fraco? Primeiro, você tem uma vida de oração? Se você não tem uma vida de oração, esteja sincero com você, porque na igreja todo mundo gosta de mostrar para os outros que ora muito, que glorifica muito a Deus, que adora muito. Eu quero saber em casa, né? Você em casa, o seu dia a dia, quando ninguém está te vendo, tá? Porque Deus está sempre te vendo e você não tem como fugir disso, da vista de Deus. Em Provérbios 15:3 fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então Deus ele conhece você, por dentro e por fora. Então se você não tem uma vida de oração, você pode negar isso para mim o quanto você quiser. Você pode falar, não, Manassés, eu sou um homem de oração, eu sou uma mulher de oração. Ele não vai fazer diferença, filho, porque Deus sabe realmente a verdade. Então, se você não leva uma vida de oração, você é fraco espiritualmente. Você jejua? Você tem uma rotina de jejum na sua vida? Pelo menos uma vez na semana você faz jejum? Se você não faz, querido, você é fraco espiritualmente. Você tem uma rotina de leitura da Bíblia? Se você não tem, você é fraco espiritualmente. Tá? Isso é ser fraco espiritualmente. Ah, mas é porque eu sou apenas um membro. Eu não sou líder, eu não sou obreiro, eu não sou ministro, eu não tenho cargo, eu não tenho função na igreja. Esse é o grande erro que muita gente, não sei como, está pensando dessa forma. Isso é errado. Você pode ser apenas um membro. Você pode ser o irmão que senta lá no fundo da igreja e que ninguém sabe que você existe. Não importa. Se você serve a Deus, se você confessa Jesus, se você crê em Jesus, se você se arrependeu dos seus pecados, então isso é para você. É para todo cristão. Todo cristão tem que orar, tem que jejuar e tem que ler a Bíblia. Tá bom? Ler a palavra de Deus. Isso é o que mantém você forte espiritualmente. Se você não está vivendo assim, então você é um crente fraco. Você pode pregar, você pode profetizar, você pode falar um monte de línguas, você pode ser considerado muito espiritual. Tá? Mas isso tudo é fachada. Se você não tem leitura bíblica, se você não tem rotina de oração, se você não tem rotina de jejum, então é tudo fachada. Você está vivendo de capa, está vivendo de aparência. Porque hoje em dia é muito fácil chegar lá no microfone e ficar gritando igual um doido e todo mundo pensa que aquilo é unção. Isso é muito fácil, querido. Agora eu quero ver joelho no chão, leitura da palavra, jejum e oração. Isso sim. Se você tem isso, então eu estou com a Bíblia aqui, então você é forte espiritualmente. Se você não tem, então você é fraco espiritualmente. Aí vem aquela grande questão, né? Principalmente muitos jovens e muitos novos convertidos que são recentes na fé, eles têm essa dificuldade de falar, eu já sei que para eu me fortalecer, eu tenho que orar, jejuar e ler a Bíblia. Isso eu já sei. E é verdade, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Se você quer se fortalecer na presença de Deus, espiritualmente falando, você tem que ter leitura bíblica, meditação na palavra de Deus. Ah, mas eu não entendo nada. Não, você tem que meditar e você vai começar a entender. O Espírito Santo de Deus, ele vai te mostrar, você vai começar a entender. Você pode não entender no início, mas você vai insistindo, vai meditando, você vai entender. E todo mundo já sabe disso, que tem que ter oração, leitura e jejum para ser forte espiritualmente. Agora, a grande questão é, eu não tenho vontade de orar. Eu já vi jovens, pessoas já me declararam isso. E eu confesso que na minha vida, eu já tive vários momentos assim. Eu sou evangélico desde o berço e já tive várias fases da minha vida assim. Fiquei meses sem orar, fiquei muito tempo fraco espiritualmente, achando que estava forte, achando que era forte.
Então eu confesso que quando nós estamos fracos, não dá, você não tem vontade nenhuma de orar, você não tem força nenhuma para orar, você não tem força nenhuma para ler a Bíblia, você não tem força nenhuma para meditar na palavra de Deus, você não tem força nenhuma para jejuar. Esse é o grande problema da fraqueza espiritual, porque você simplesmente não consegue, não vai, você coloca na cabeça, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso jejuar, mas simplesmente você não consegue fazer. Então, como que eu faço, como que você tem que fazer para ter essa força de orar, essa vontade de orar, essa vontade de ler a Bíblia, essa vontade de jejuar? Bom, tudo começa pela palavra de Deus. Tá? A nossa força espiritual é a nossa fé. Fé é força espiritual. Quanto mais fé você tem, mais forte você é. Tá? Ou seja, o que é fé? Fé é você acreditar em Deus, a confiança em Deus. O que é a confiança em Deus? É deixar tudo na mão de Deus. Então, quanto maior é essa sua essa convicção de que Deus está no controle, de que Deus controla a sua vida, entendeu? E que você não pode nada, mas Deus pode tudo, isso é fé. Quanto maior é isso, então mais forte espiritualmente você é. Porque quanto mais fé você tem, mais você acredita em Deus e menos você acredita em você mesmo. Ou seja, quanto mais fé, mais você entende e mais claro fica para você que você não pode nada, que você não tem força por si mesmo. Percebe? Então a fé, quando ela vai crescendo, ela faz esse contraste. Deus é soberano e você é pó, o pó voltará. Né? A vida do homem é como a erva do campo, diz a palavra do Senhor. Um dia floresce, mas depois logo se vai, o seu lugar não se conhece mais. Ninguém lembra que você existiu. Assim como você não lembra do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô, você não fica pensando neles. Tem muita gente que nem sabe o nome do bisavô, do tataravô, não faz a mínima ideia de quem eles foram, que importância eles tiveram na vida, na família. Enfim, o homem se vai e depois ninguém lembra. Então, a fé, ela faz esse contraste. Outra coisa que a fé faz, ela causa na gente, outro efeito da fé, é a salvação. Quanto mais fé, maior é a sua preocupação com a salvação. Tá? Quanto mais fé você tem, mais preocupado com a sua salvação você fica. E quando você fica preocupado com a sua salvação, você não dorme sem orar. Quando você fica preocupado com a sua salvação, você vai jejuar, porque você está preocupado. É igual, por exemplo, para você que é casado, né, ou para a irmã que está me assistindo agora que é casada, é igual quando você fala para o seu marido consertar a gaveta do guarda-roupa, por exemplo. Ele leva meses até que ele conserte. Por quê? Porque aquilo não preocupa ele não está preocupado com aquilo. Aquilo lá não está tirando dinheiro do bolso dele, aquilo lá não está incomodando ele, até porque ele trabalha o dia inteiro, ele não fica olhando aquela gaveta o dia inteiro, mas você que fica em casa, cuidando da casa, você está sempre vendo o problema, mas ele não. Ou seja, ele não faz porque não existe preocupação. Então ele sempre esquece, sempre adia, sempre deixa para depois. A mesma coisa é a fé. Quanto mais fé, maior é a sua preocupação com a sua salvação. E quando você se preocupa com salvação, automaticamente você vai se preocupar com as coisas que levam à salvação. Arrependimento, meu Deus, será que eu me arrependi de verdade? Você fez alguma coisa errada, você já se arrepende na hora, você vai se preocupar com santidade, você vai se preocupar em ser um verdadeiro adorador, você vai se preocupar em agradar a Deus, amar a Deus, você vai se preocupar em conhecer mais a Deus através da palavra. Então isso é o que a fé faz, a fé é a nossa força espiritual. Então, voltando, como que você faz para ficar forte se você não tem vontade nenhuma de orar, de jejuar, de ler a Bíblia? É muito simples. Escute uma palavra. Em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Não é ouvindo qualquer coisa, mas é ouvindo a palavra de Deus. É por isso que se alguém prega qualquer coisa, não te ajuda em nada, não te edifica em nada, não acrescenta a sua fé em nada. A pessoa tem que pregar a palavra de Deus genuína. Então o passo a passo é esse. Primeiro, escute uma palavra, ouça uma palavra, uma pregação cristocêntrica, uma pregação cristocêntrica, uma pregação bíblica, tá bom? Ou seja, não vai adiantar você escutar mensagem de autoajuda. Tem muito pregador de autoajuda por aí. Não vai adiantar você escutar mensagem de prosperidade, de bênção, de o quanto você é incrível e você vai prosperar e você vai vencer tudo e tá. Não adianta escutar isso. Você tem que escutar uma mensagem de verdade, uma pregação de verdade
cristocêntrica. Isso vai exercitar a sua fé. Fazendo uma ilustração, é como se essa pregação jogasse faíscas em você. Tá? Ela vai acender a sua fé. Então, você vai adquirir um pouco de força espiritual, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, você vai ter um pouco mais de fé a partir do momento que você escutou uma pregação cristocêntrica. Então, você vai usar esse pouquinho de força para orar. Você vai usar esse pouquinho de força para ler um pouquinho a Bíblia, nem que seja 2, 3 versículos, mas já é um começo. Você vai usar esse pouquinho de força para jejuar, nem que seja 3 horinhas. Entendeu? Porque a fé é a nossa força espiritual e a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ou seja, quando você ouve uma palavra de verdade, sabe o que acontece com você? Você fica preocupado, você fica com vontade de orar, você fica com vontade de se consagrar, você fica com vontade de buscar mais a Deus e você fica com vontade de ouvir mais ainda outra mensagem igual àquela. É assim que funciona. Então você ouvindo a palavra de Deus, e pode ser pela internet mesmo, de repente na sua igreja não tem mensagem boa. Isso é normal hoje em dia, porque hoje em dia as pessoas abrem igreja de qualquer jeito. Então, de repente, na sua igreja você não tem ninguém que pregue uma palavra cristocêntrica. Então, na internet tem aí o Paulo Júnior, tem o Paul Washer. O Paul Washer mesmo só fala de Jesus, querido, é só o Evangelho. Ele só prega o Evangelho. Aqui no nosso canal eu tenho algumas mensagens também completas e algumas palavras rápidas que eu deixo aqui. Então, isso daí vai fortalecer a sua fé e esse pouquinho de força que você vai adquirir, você usa para começar já a ler a Bíblia. E o que você faz depois? Você ouve uma nova mensagem. É para isso que vamos à igreja, ou pelo menos era para isso que a igreja deveria servir, para que os irmãos tenham a sua fé fortalecida com a palavra de Deus e eles saiam da igreja ali comprometidos com a leitura da palavra, com o jejum, com a oração, ou seja, comprometidos com Deus, comprometidos em agradar a Deus, comprometidos em viver para Deus. Então, de repente, você vive fraco espiritualmente porque não tem palavra boa na sua igreja. Ou se tem, é porque você não está indo à igreja. Então, se não tem palavra boa na sua igreja, muda de igreja. Se você não está indo para a igreja e lá tem palavra, então começa a ir para a igreja, para você ouvir a palavra, para fortalecer a sua fé, para você ter força espiritual e para você passar a sentir o desejo de ler a Bíblia, de se consagrar, de jejuar, de orar. Tá bom? Bom, então é muito simples. O evangelho é simples, é tudo muito simples. Tá? Você sozinho, você não vai conseguir orar, você não vai conseguir jejuar, você precisa começar pela palavra. E sabe por que a palavra ela é tão poderosa? Sabe por que a palavra é o começo de tudo? Sabe por que ela te fortalece? É porque a palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo, ela é o pão que nos alimenta. E Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E João diz, Evangelho de João 1:1, né, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, Jesus Cristo é o verbo, Jesus Cristo é a palavra viva de Deus, é o verbo vivo de Deus, como diz no Apocalipse. Ele é o verbo de Deus. Então, quando a pessoa prega uma palavra cristocêntrica, uma palavra de verdade, é Jesus, querido, é o pão vivo que desceu do céu. E é por isso que te alimenta e é por isso que te fortalece. Porque é Jesus que nos fortalece, é Jesus que nos alimenta, é Jesus que nos liberta de todo mal. Amém? Então, pratique isso na sua vida, escute palavra cristocêntrica e comece a se fortalecer espiritualmente. Que Deus te abençoe. E se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo, dá um like no vídeo e participa nos comentários aqui embaixo. Até mais.